Sr. Romeu está buscando uma observação. Eu fiz uma observação em Spinoza, que na proposição 15 e dentro do parágrafo 4, ele vai explicar que se nós lançarmos de um ponto linhas paralelas, ou ele vai dizer que não haverá no futuro convergência. Então, se você lançar duas linhas paralelas ou mesmo oblíquas de um ponto, elas não em hipótese alguma terão um ponto de convergência. Então, não pode existir entre espírito e matéria, ou seja, pensamento e extensão, não pode haver paralelismo e muito menos causas oblíquas. Tem que ser um ponto que nasce junto para convergir sempre para uma reta cheia de pontos. Se é uma reta cheia de pontos, aí ele vai encarar a doutrina espírita, vai encarar a evolução como uma base euclidiana, onde a base continua a mesma, que a base é o espírito, e muda a parte aérea da evolução. A evolução vai nascer e morrer, ele vai dizer que a alma nasce com o corpo e morre com o corpo. Por quê? Nós vamos explicar mais à frente. Os antigos diziam isso, né, Sr. Romeu? Você fez uma pergunta antes, qual seria? Qual seria a relação de Spinoza? A relação de Spinoza com a doutrina do Espírito? Spinoza é muito fácil se você estuda, é fácil você compreender Spinoza na relação que faz. Se eu digo, não existe espírito sem matéria, é porque não existe matéria sem espírito. Aí vem Spinoza e diz assim, eu me defendo Spinoza, não existe pensamento sem extensão e nem extensão sem pensamento. Por quê? Porque Spinoza descobriu, leu o Velho Testamento, ele desmontou o Velho Testamento e foi buscar em Reis 1. Ele diz, Spinoza diz assim, que Salomão não é um homem de 1000 tijolos. Salomão é um homem inteligente, pediu para Deus a inteligência, o conhecimento das coisas. E aparece em Salomão, ele vai falar em Reis 1, ele vai falar do isopo que dá no muro, que dá nas pedras, o musgo que dá na praia, não é verdade? Ele conhece do musgo que dá na praia até o cedro do Líbano que tem 1000 anos. Como o sopro de Deus no nariz de Adão? Não, é absoluta, não existia Adão. Não. O grande problema é que ele vai falar assim, que ele conhecia todo o reino vegetal, conhecia o progresso do reino vegetal. Se o reino vegetal começou no mar, com o musgo, com o líquen, com as samambaias, e correu, andou até o cedro do Líbano que tinha 1000 anos, ele conhecia toda a natureza. Salomão conhecia as areias do mar como independência de espírito, ele conhecia todos os grãos de areia. Ele sabia que tudo no universo é feito de átomos. E se é feito de átomos, é feito de indivíduos que têm independência em espírito. Conhecia todos os animais porque ele sabia do progresso dos animais que surgiram nas águas e saíram nos campos para a evolução e a criação do ser da existência. Então Spinoza, o que vai acontecer? Ele se fecha também no Velho Testamento. Ele vai buscar também no Tratado Teológico, ele fala assim, que o verbo se fez carne. Quando ele busca o verbo se fez carne, ele entra em João. João vai falar assim, no princípio era o verbo. João vai falar assim, o verbo é Deus. Vai falar João que diz assim, o verbo estava com Deus. Se estava com Deus, é um pensamento de Deus que sai e adentra a essência do universo e resolve-se em extensão. Cria um espírito, que através desse espírito o elétron vai replicar e vai fazer o átomo, que é uma unidade indivíduo. E se não for um espírito, não pode procriar, não pode gerar. Bom, eu tenho um título aqui no livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, pessoal. O título diz assim, a aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material
e a outra as leis do mundo moral. Mas estas leis têm o mesmo princípio, que é Deus. É que todo estudante de religião, principalmente a doutrina espírita, eles não conseguem buscar as causas primeiras. Acham que a doutrina do amor do Cristo é a coisa mais importante do mundo, mas não é. Nós temos que saber de onde viemos, a que viemos e para onde vamos. Jesus diz assim: se não nasceres da água e do Espírito, não entrarás no reino do céu. Então, já é uma parte da ciência quando Jesus explica isso, foi o nosso principal filósofo. Quando ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai observar que Instruções dos Espíritos, a Nova Era, no capítulo anterior você vai ver a aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela, a ciência revela as leis do mundo material, e a outra, a religião, revela as leis do mundo moral. Mas as leis da ciência e essas leis da religião, tendo-se o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, pelo simples fato do quê? Porque Deus é o pensamento criador do universo. Aí entra um mundo paralelo, que é o mundo de essências. Então nós vamos observar que o mundo de essências não foi feito pelo homem, nem obra de algum outro indivíduo, de um outro Deus. É obra desse Deus que nós conhecemos. Ele vai constituir um mundo de essências que tem propriedades químicas e físicas, como eu falei na parte anterior. E químicas e físicas, por quê? Porque a propriedade geométrica, matemática, e quando nós falamos de aritmética, essa aritmética euclidiana, o pensamento é dono do movimento. Só ele pode movimentar a essência do universo e transformar em extensão. Isto a doutrina espírita não explica, porque não existe filósofo dentro da doutrina espírita. O único filósofo que aparece dentro da doutrina espírita é Spinoza, porque na pergunta número 22 ele vai falar sobre a extensão. E na pergunta número 66 ele vai falar assim, como é que o espírito pôde movimentar a matéria? Porque a matéria por si só, Spinoza diz que a matéria por si só não sofre do movimento, ela não tem capacidade de aparecer no universo por si só. Então ela é efêmera, é feita de essências. Então por isso que existe o pensamento de Deus e a matéria que aparece no universo é feita por Deus também, porque é feita de essências. Então espírito e matéria, e ciência e religião é a mesma coisa. Por quê? Eles vão precisar de dois princípios lógicos. O primeiro princípio, que é o pensamento, que é o espírito pensando. O segundo é o espírito adentrando a matéria, que a ciência poderia explicar, que hoje ela tem na mão aí, ela tem o quartzo, e não quer explicar porque não consegue, porque ela não admite um princípio lógico, ambos os princípios lógicos para Deus. Não existe no universo matéria sem espírito, nem espírito sem matéria. Então, por causa disso, que a matéria é um princípio criado por Deus. O espírito só pode gerar, o espírito não cria nada. Nesse sentido que nós falamos que a religião e a ciência andam juntas. Nós é que não entendemos. Por que andam juntas? Por causa deste problema que aparece no princípio do universo. A essência do universo, só o espírito pode movimentar a essência do universo, que tem propriedades químicas e físicas. Isto tudo descoberto na USP através do professor Olavo Homero Santiago. Então ele diz assim, que existe no universo, ele até nem sabe, mas eu consegui captar, que não existe no universo algo sem movimento. Quando se fala que tem algo que tem movimento, então este pensamento que é de Spinoza vai adentrar a essência do universo e
também numa aula do professor Oliva, ele vem falar para mim, fala para a classe que a essência do universo, além dessas propriedades geométricas, tem propriedades químicas e físicas. Então eu descobri que nessas propriedades químicas e físicas, o espírito pode gerar a cola que lhe é necessária, o laço para ele prender o espírito no universo, porque senão ele ia até o infinito, viajaria para o infinito e não teria sentido nenhum a criação divina. O resto no universo é geração. Por que nós falamos que não existe mais filósofo no universo? Porque só Spinoza pensou. Eu sou filósofo de Spinoza porque eu leio o esotérico dentro de Spinoza. Não sou filósofo, só sou filósofo de Spinoza.